Vamos resolver um exercício de aplicação da lei de Biot-Savart que consiste no cálculo do campo de indução magnética no eixo de um fio de comprimento 2L. Vamos então começar por desenhar o nosso fio. Este fio vai de menos L a L. O nosso sistema de eixos, vamos ter aqui o eixo dos Y, o eixo de X, e vamos relembrar o que nos diz a lei de Biot-Savart, que nos diz que o campo de indução magnética é μ0 sobre 4π e onde nós vamos integrar aqui ao longo de L, e L o que é? É o caminho onde está a passar a corrente. Então esta lei diz-nos que o campo magnético vai ser um integral de IdL. IdL nós já vamos ver o que é. É um elemento de corrente ao longo do nosso caminho. O vetor RP em relação a dl é a posição do ponto em relação ao elemento de corrente e é análogo ao vetor RPdQ da lei de Coulomb para o campo elétrico. Vamos só supor que a corrente está a passar nesta direção. Este exercício é um exercício um bocado académico, porque vocês estão a ver, é impossível ter um sistema do fio finito em que está a passar a corrente. Mas ele tem o seu interesse porque, como nós vamos ver no exercício a seguir, nos permite, através de combinações de fios, de segmentos, criar circuitos fechados. O ponto onde nós estamos a calcular o campo é um ponto P, que está localizado no eixo dos Y e tem por isso Y como sua coordenada. Então, na lei de aplicação, quando nós vamos aplicar a lei de Biot-Savart, nós temos vários passos. O primeiro passo consiste em ver qual é a variável que determina o meu elemento corrente. E a variável, vocês estão a ver, vai ser, se o meu fio está no eixo do X, a minha variável vai ser a variável X, e o que implica que o meu dl vai ser dx. Depois de ter a variável, vou ter que escrever o vetor elemento de corrente. Este vetor elemento de corrente é IdL. Reparem que é um vetor, não é um escalar, e por isso ele tem uma intensidade, que é I dx, e uma direção. Como é que eu vou saber qual é a direção e o sentido deste vetor? Ora, eu estou no eixo de X, a corrente propaga-se ao longo do eixo de X, logo a direção vai ser I, e o sentido da corrente é no sentido positivo do eixo de X. Logo, eu vou ter este sentido. Então, o meu vetor elemento de corrente é I dxi. Passamos ao terceiro passo, que consiste em escrever o vetor da posição relativa do ponto onde queremos calcular o campo de indução magnética em relação ao elemento de corrente. Ora, isto é, como nós já sabemos, RP menos RdL. E a posição do ponto, se o ponto se encontra no eixo dos Y, a posição do ponto é IJ, e se o dl se encontra no eixo de X, a posição do dl é XI. E, novamente, reparem, apesar do meu dl estar numa região negativa do eixo de X, a sua posição continua a ser X, não é menos X, mas X, e o X vale, para o lado esquerdo do eixo de X, vale números negativos e para o lado direito números positivos. E então, o resultado final é menos xi mais yj. Ora, na lei de Biot-Savart, vocês estão a ver aqui que nos aparece o módulo, e é o que nós vamos calcular, o módulo deste vetor. E este módulo obtém-se aplicando o teorema de Pitágoras,
e temos menos x ao quadrado mais y ao quadrado. E pronto, agora podemos passar para o quarto passo, que consiste em calcular o produto externo. Vocês estão a ver nesta expressão do campo de indução magnética, é um campo em que a expressão integral é um bocado mais complexo que na lei de Coulomb, em que nos aparece um produto externo. Por isso vamos calcular este produto externo. E para o cálculo do produto externo, nós vamos usar este algoritmo. Não é? Estamos em coordenadas cartesianas I, J, K. O vetor IDL, vocês se recordam, o vetor IDL era I dxi, então só tem componente segundo os I, por isso é I dx, 0, 0. E o vetor posição do ponto em relação ao elemento de corrente tem componentes segundo I e J. Então nós vamos escrever aqui. Então o produto externo vai ter uma componente segundo I. Qual é a componente segundo I? É este termo vezes este, 0 vezes 0 dá 0, menos este vezes este. Então isto vai dar 0i. Reparem que o resultado do produto externo é o determinante, e agora a componente segundo J, qual vai ser a componente segundo J? Vai ser este 0 vezes menos x dá 0, menos I dx vezes 0 que dá 0. Por isso a componente segundo J também é 0. E a componente segundo K vai ser, a componente segundo K vai ser I dx vezes y menos 0 vezes x, vezes menos x. Por isso vai dar I dx yk. Então vocês estão a ver que o campo magnético apenas vai ter componente segundo K, como nós deveríamos estar à espera. Reparem, a direção K, a direção eixo dos Zs, aponta para fora da folha e, aplicando a regra da mão direita, se eu alinhar o meu polegar com a direção e o sentido da corrente, os meus dedos vão me dar a direção e o sentido do campo de indução magnética, que é para fora da folha. Depois de termos calculado o produto externo, vamos substituir na equação ou na lei de Biot-Savart. E agora nós temos que saber, este integral é em dx e vamos integrar entre Q e Q. Nós estamos a integrar onde existe corrente. E existe corrente entre menos L e mais L. Por isso, no nosso integral, nós vamos ter aqui menos L e mais L. Pronto. Neste momento, poderíamos usar a simetria do problema para simplificar. Imaginem, num caso geral, se houvessem componentes do campo segundo I ou segundo J, nós podíamos usar essa simetria para a situação, antecipando a direção e o sentido do campo, mas neste caso não se aplica, não há a simetria do problema, aparece imediatamente na resolução e não há termos extra, cujo integral será 0, e por isso só temos que resolver este integral. Então, vamos passar para fora do integral todos os termos que não dependem. Então temos este integral, que é um integral já conhecido. E cujo resultado é vai ser x sobre y ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado entre menos L e L.
Reparem que eu vou ter menos L ao quadrado, e menos L ao quadrado é mais L ao quadrado. Este L menos por menos dá mais, fica 2L sobre y ao quadrado, raiz de L ao quadrado mais y ao quadrado. Este y vem que corta com o y ao quadrado e nós vamos ter, este 2 corta com o 4π e nós vamos ter μ0 i L sobre 2πy raiz de L ao quadrado mais y ao quadrado k, e as unidades, não nos esqueçamos, são o Tesla. E pronto, obtivemos este resultado. Vamos verificar se faz sentido. Aponta a segunda direção dos k, que é para fora da folha. Era isso que nós estávamos à espera, aplicando a regra da mão direita ao sentido da corrente e à sua direção. Aparece-nos μ0i a dividir por um comprimento. Reparem, μ0i, este comprimento L corta com o comprimento y e ficamos aqui com um comprimento. E, de facto, as dimensões do campo de indução magnética são o de uma corrente a dividir por um comprimento e multiplicado por esta constante μ0. Nós vemos que o campo magnético diminui quando nós nos afastamos do fio. À medida que o y aumenta, o campo magnético diminui, o que faz também sentido. E podemos ver também que à medida que o comprimento do fio aumenta, este campo vai tender, vocês estão a ver, vai tender para algo que não depende do comprimento do fio, porque este L com a raiz de L ao quadrado mais y ao quadrado vai tender para 1, e esta análise do resultado leva-nos a crer que obtivemos um resultado correto, e assim se resolveu este exercício.